Eu fico maravilhada com a permacultura, com as soluções geniais da permacultura. Primeiro porque a gente vê a criatividade humana. A inteligência humana é incrível quando você vê que a gente está tentando espelhar a natureza, aprender com a natureza e viver em harmonia com os ritmos e as regras e os padrões da natureza. E ver a beleza e a inteligência da natureza, como a natureza resolve seus problemas. E na verdade você aprende a aplicar isso na sua vida. Que na nossa vida você começa a perceber que todos os problemas têm sua solução embutida dentro deles. Você passa, quando você adquire o raciocínio da permacultura, você passa a olhar para os problemas, não como problemas, mas como uma solução para um outro problema. Você procura ver qual, em vez de ver como que eu resolvo esse problema, você vai olhar para uma situação que poderia ser encarada como um problema e você vai ver, isso é a solução de algum problema. Qual que é o problema que essa realidade está resolvendo? Então você vai olhar para aquele problema como uma solução. Você vai ver a solução dentro desse problema. E é uma outra forma de dizer, tem uma ideia de que a dor traz dentro de si a sua própria cura. Então essa ideia de que a dor é perfeita, ou o problema é perfeito, porque ele está trazendo a sua própria cura dentro dele. Então a gente vai aprender uma maneira de... Isso para mim é muito fantástico. Você começa a ver a vida com tanta alegria e leveza, porque você descobre que tudo são soluções, e você descobre o potencial incrível que o ser humano tem dentro de si, que a gente pode acessar para resolver problemas. E no workshop que eu fiz esse fim de semana, a gente viu tantas ideias, e aprendendo a permacultura, você vê uma coleção de ideias que são soluções de problemas, soluções tão elegantes e belas e geniais de problemas. São uma maneira inovadora de resolver problemas. Às vezes não tão inovadora, às vezes muitas culturas tradicionais já vêm utilizando essas técnicas que agora estão sendo redescobertas. Então, quando eu estou falando do novo paradigma, é muito assim, também no sentido de... é a nossa essência. Uma coisa que eu percebo em mim também é que durante muito tempo, eu acho que é um estágio que é necessário na vida das pessoas. As pessoas... Primeiro, você tem um estágio em que você acha que tudo é do jeito que é e tá certo. E a gente tem só que se adaptar. E depois você começa a perceber, chega um estágio assim mais irritado da nossa vida, que você começa a ver que tá tudo errado. Tá tudo errado. A ecologia, todos os problemas sociais, econômicos e os problemas nos relacionamentos, tá tudo errado. A alimentação, a poluição, tem tanto problema no mundo. E é uma fase que você fica tão desanimado, e esse mundo, quantos problemas, e ainda mais quando a gente vê televisão e vê as notícias ruins, e fica numa fase que te traz tristeza, até te deprime, te deixa meio apático, ou então com sensação de que não sei o que fazer, esses problemas são muito grandes, eu não tenho solução para nada, e é uma fase negativa. É importante a gente assimilar isso tudo e não ficar ignorante das dores do mundo, das realidades. Mas chega uma hora em que essa sensação de insatisfação com tudo de errado do mundo, ela cansa, porque não leva a nada, você fica só reclamando. Durante uma boa época da minha vida, não que eu não veja esses problemas, eles existem, eu continuo vendo, consciente dessa realidade. Mas é só um aspecto da realidade. Porque durante muito tempo eu percebi que a única coisa que eu tinha, ou
aliás, que eu até tenho em comum com os meus amigos. As minhas amizades são baseadas só no fato de que a gente tem o mesmo grupo de problemas que nos incomodam. A gente reclama das mesmas coisas. Isso que eu tenho em comum com os meus amigos e amigas. Então a gente, quando as pessoas com quem eu gosto de conviver, minhas amizades, as pessoas mais próximas a mim, normalmente é porque a gente concorda com as coisas que estão erradas no mundo. Alimentação, comida porcaria, tudo industrializado, consumismo excessivo, desperdício, poluição, o jeito que as pessoas estão criando os filhos e mil coisas erradas que só deixa você triste, né? Então, eu concordo, a gente concorda e a gente vê os erros do mundo e critica. Mas isso é um passo, é você se conscientizar de certas coisas. Mas eu acho que quando a gente se prende a esse nível de consciência, ele é muito, além de triste, ele é contraproducente, porque você fica nesse nível da dicotomia, da dualidade, a minha opinião, nós contra eles, nós somos os certos e eles são os errados. Nós somos ecologistas e conservamos e reciclamos e nos alimentamos com comidas orgânicas e naturais, e essas pessoas que poluem, que fazem isso. Então a gente tem uma visão assim que não tem nenhuma compaixão. Eu não estou falando mal de nós que estamos tentando melhorar. Eu estou falando que a gente tem essa visão de que nós temos que mudar a cabeça dos outros, e os outros que estão errados, que estão criando esse problema. Mas na verdade o problema está sendo criado porque tem sempre um grupo de pessoas que acham que eles estão certos e que nós temos que mudar os outros. E esse conflito básico é a causa de todos os problemas, porque a gente não está conseguindo enxergar a realidade mais geral. A gente não está conseguindo abranger a perfeição de tudo que existe. E isso não é para dizer que a gente não está vendo coisas que têm que ser mudadas, mas inclusive as dores e os problemas que estão acontecendo são bons no sentido de que eles estão chamando a nossa atenção, estão nos sacudindo e falando, vamos mudar alguma coisa, né? Vamos procurar, porque o universo leva a gente a agir de uma forma que a gente consiga minimizar a nossa dor e maximizar o nosso prazer e alegria. É isso que nos move. Então, quando a gente tem uma resposta, uma solução, um problema que está sendo apresentado na nossa realidade, esse problema trouxe a sua solução, gerou uma nova consciência. Então, nesse sentido de que numa ótica mais abrangente, tá tudo certo. Você vê o sentido de cada coisa. Então, esse aspecto da permacultura, essa ideia de que tudo tem o seu valor, tudo tem o seu papel, e a gente tem que mudar a maneira de olhar para essa realidade, olhar para esse problema e ver a beleza desse problema, a beleza desse erro. A beleza está em que ele está apontando a gente para aquilo que a gente tem que enxergar, que a gente não está enxergando. Esse erro está trazendo, esse erro, ou problema, ou dor, o sofrimento, está trazendo a luz, que é a sua própria solução, né? Então, quando a gente começa a ver a beleza através das coisas que a gente acha errado, isso é muito liberante, é muito gostoso. Então a permacultura para mim é uma atitude, uma maneira de ver a vida, uma maneira de viver, é uma nova cultura.